Ele está à frente da instituição que busca a prosperidade do Espírito Santo. O Histórias Empresariais recebe Fernando Saliba, recém-empossado diretor-presidente do Espírito Santo em Ação. Bem-vindo ao Histórias Empresariais. Muito obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui presente e a gente poder falar um pouco desse movimento que ajudou a construir e reconstruir a história recente do Estado do Espírito Santo. Ótimo, vamos falar de história então, vamos falar um pouquinho sobre como surgiu, quais são as origens, né, os primórdios aí do Espírito Santo em Ação. Muito bem. O Espírito Santo em Ação nasce no final dos anos 90, início do ano 2000, quando a gente vivia um estado em que era pautado na mídia como um estado de corrupção, um estado em que nós não tínhamos um ambiente de negócio, e 16 empresários, então, à época, se reuniram indignados com aquela situação e inconformados e viram a possibilidade de contribuir para mudar essa história. Então, nasce então o Espírito Santo em Ação e que, no primeiro momento, ajuda o Estado a retomar a condição de governabilidade. O Espírito Santo em Ação, ele é formado por lideranças empresariais, mas ele também tem um papel fundamental aí na gestão pública, não é isso? Exato, ele é formado somente por empresários, pela rede empresarial, não tem ninguém público trabalhando internamente, servindo ao Espírito Santo em Ação, porque nós todos somos voluntários, né, empresários voluntários, que temos as nossas atividades, somos executivos das empresas e, naturalmente, é uma doação que a gente quer fazer por um Espírito Santo melhor, né? Assim como foi desde a origem. A questão sobre a gestão pública é relacionada sobretudo com a transparência, né? Que o Espírito Santo em Ação desenvolve um papel importante nessa área. Então, esse primeiro momento foi de retomada, e aí o Espírito Santo em Ação dá um passo importante. Ele oferece ao Estado o primeiro planejamento estratégico, que foi com a visão 2025, que é o 2025. Foi feito em 2006, com essa visão de oportunidades que o Estado poderia trilhar para melhorar. E entre as oportunidades que estavam ali listadas era o ajuste fiscal, né? Controle das finanças, que hoje o Estado passa a ser um Estado referência do Brasil. Sim. Então vem desse planejamento estratégico. Posteriormente, em 2013, faz a revisão desse planejamento estratégico, então aí nasce o 2030. E agora, recentemente, nós entregamos em conjunto com o Estado, né, um trabalho em conjunto com o Estado, e patrocinado pela Petrobras também, um planejamento 2035, que tem o olhar para quando o Espírito Santo completa 500 anos da chegada de Vasco Fernando de Coutinho ao Estado. Certo. Com relação à transparência, né, que eu havia comentado, o Espírito Santo em Ação tem um trabalho voltado para a transparência na gestão pública. Queria que falasse um pouquinho a respeito. Na parte de transparência, nós firmamos em 2022 uma parceria com a Transparência Capixaba. E desde lá nós ajudamos a fazer o ranking de transparência e governança pública dos municípios. A gente via que o Estado como ente federativo já tinha dado passos importantes nessa direção, mas cabia ações nos municípios. Então, fizemos aí um trabalho que é a visão da sociedade, um controle social dos municípios na ótica da sociedade. Diferente do Tribunal de Contas, que o papel do Tribunal de Contas é um olhar interno dos processos, né? Esse é como a sociedade se beneficia de serviços e informações através do site do município. Então, só para a gente ter aí alguma referência, em 2022, 22 municípios capixabas estavam entre os em nota de classificação ótimo ou bom. No último ciclo, que foi 24, nós tivemos 34 municípios dos 78. Uma grande melhora. Isso mostra que teve uma melhora. E acho que um dado muito importante que nós capixabas temos que ter muito orgulho é que no ano passado a Transparência Internacional Brasil fez avaliação das capitais do Brasil. Vitória é a capital que ficou em primeiro lugar. A segunda capital foi Recife. E
34 municípios do Espírito Santo são melhores do que a segunda capital em transparência. Olha, né? isso. Então, isso é um dado importante e nós estamos para sair agora, nos próximos dias, com o ranking do ano de 25 e que a gente espera novos movimentos positivos, tanto no atingimento de mais municípios no nível ótimo e bom, mas também na redução dos municípios que estavam classificados como ruins. Então, esse movimento é um movimento que tem contagiado positivamente as administrações municipais e tem feito realmente uma transformação em cada um dos municípios. O Espírito Santo em Ação surgiu em 2003, isso. É isso? A gente olha a história do Espírito Santo de 2003 para cá e houve praticamente uma revolução. Né? Quem estava, eu me lembro ainda, como era o Espírito Santo naquela época e como está hoje. Hoje nós somos um estado organizado, né? Tem um ambiente de negócios, há essa transparência, né, que está sendo falada aqui. O Espírito Santo em Ação, ele é contemporâneo, ele parece que caminhou junto com o Espírito Santo. Teve um papel fundamental nisso tudo? Teve, naturalmente, nesse processo de transformação daquele cenário que a gente vivia para o que está hoje, o Espírito Santo em Ação foi um dos protagonistas desse trabalho. Naturalmente que não foi sozinho, né? Outras instituições, como igrejas, como a Ordem dos Advogados e tantas outras instituições foram fundamentais para que, junto com o Espírito Santo em Ação, pudesse contribuir para que a gente chegasse nesse estágio que hoje o Estado do Espírito Santo vive. E eu acho que esse é o nosso grande compromisso com as futuras gerações, de não perder o que nós já conquistamos. Se a gente olhar outros estados, inclusive alguns estados vizinhos, vivem cenários completamente diferentes do que nós vivemos aqui no Espírito Santo. Então, esse ambiente de negócio, essa relação aberta, público-privada, em que o objetivo comum está acima de objetivos escusos, ele é fundamental, né, para a atração de novas empresas para o Estado, para a geração de emprego e renda e melhoria da qualidade da sociedade como um todo. Né? Certo. Com relação a essa nova gestão, né, o senhor foi empossado agora, acho que tem um mês, salvo engano, né? E quais são as prioridades, quais são aí os eixos, né? O que o Espírito Santo em Ação quer atingir aí durante a sua gestão? Perfeito. Acho que a gente pode falar aí no contexto. Também nesse período, a gente avançou em pautas como educação, que é a base de tudo, né? Então, educação em tempo integral foi um tema que o Espírito Santo em Ação viu experiências externas e trouxe para a incorporação, e a gente está avançando nos municípios nessa integração. A expansão da rede empresarial que a gente tem feito junto aos municípios, ou conjunto de municípios que também estão focados em olhar as características e oportunidades locais para desenvolvimento. Então, a gente quer expandir a rede empresarial. Temos um programa que é o BeLeader, que é formação de lideranças e reforço para discutir os temas do Estado, e esse conjunto de líderes que temos trabalhado, líderes empresariais, sociais, políticos, que têm olhado com um olhar crítico temas importantes para o desenvolvimento do Estado, formando comunidades e contribuindo para o desenvolvimento. Mas, olhando para frente, acho que tem algumas oportunidades que o Espírito Santo em Ação quer pautar. E acho que nós estamos aí com a reforma tributária, né, na nossa frente, e oportunidades que devemos avançar no turismo, porque a tributação será no local de consumo, e o turismo tem um apelo muito importante. Aumenta o fluxo, né, de pessoas ali consumindo. Exato. Quando você pega, por exemplo, Portugal, tem um volume de turistas no ano muito maior do que o Brasil. E Portugal equivale em área semelhante quase ao Espírito Santo, né? Então a gente tem aí um estado que tem belezas naturais, restaurantes muito bons, né? Melhora hoje a cadeia de hotéis, está melhorando a infraestrutura de acesso a esses locais. Então o turismo passa a ser uma pauta fundamental e que a gente está focado. A outro tema que nós entendemos como muito importante o Estado está muito bem posicionado hoje
com relação à infraestrutura portuária. Então, nós estamos agora com novos portos aí no norte. Ontem mesmo teve o lançamento do Parque Log, né? Então, assim, são temas que estão aí reforçando a infraestrutura, rodovias e tal, e nós entendemos que o Estado passa a ser uma grande porta de entrada e saída do Brasil, né? Então, com isso, eixos que às vezes estava deslocado para o norte ou para o sul do Brasil, pela posição geográfica e pela infraestrutura local, a gente tem uma atratividade melhorando também o custo do Brasil. Então, esse é um tema que o Espírito Santo em Ação está apoiando e vai apoiar. Podemos aí também abordar também o apagão de mão de obra. É um tema que, aonde você vai, em qualquer segmento, se você vai num restaurante, falta mão de obra. Se você vai numa grande empresa, falta mão de obra. E nós estamos trabalhando também num projeto para fazer articulação entre oportunidades de emprego, instituições de ensino que estejam na mesma região e pessoas que a gente pode ajudar, capacitar, para que tenha uma vida melhor do que a que tem. Então, é esse desafio que a gente entende como as nossas vertentes melhores para essa gestão. Capacitação se daria por meio de instituições aí do Sistema S? Seria com convênio com o governo do Estado? Já tem alguma ideia avançada? O Espírito Santo em Ação, pela sua essência, ele tem um papel de articulação. Então, eu acho que a gente articula com as empresas para saber quais são as demandas. Que elas precisam, né? Articulamos com as instituições, seja do Sistema S, do governo ou qualquer outra instituição que queira contribuir com a formação de mão de obra, e vamos buscar nas comunidades desenvolver a atratividade dessas pessoas para se candidatar a essas bolsas. Eu acho que fazer esse link é fundamental, e isso certamente a gente vai melhorar a produtividade das empresas, mas também a gente vai melhorar a qualidade de vida das pessoas através da geração de emprego e renda. A gente deu uma reportagem recentemente aqui na edição impressa e digital aqui do jornal A Tribuna, mostrando que 232 mil trabalhadores da indústria vão ter de se requalificar. É uma necessidade, não é uma opção, né? Então, o ensino, o conhecimento é uma necessidade constante. E aí a gente pega, né, pessoas que de repente não estão no mercado de trabalho e precisam. O senhor estava falando de bolsa, né? Tem algum plano de oferecer, além do estudo, algum tipo de incentivo? Isso pode vir a ser discutido? Não, eu acho que dentro desse contexto, a gente sabe que várias empresas elas dão bolsa para as pessoas que querem se qualificar durante a formação, que tenham a bolsa de preparação. A ArcelorMittal está oferecendo. A Arcelor, a EDP e outras empresas têm ajudado a patrocinar, mas eu acho que a gente tem que estudar as diversas oportunidades e diversos matizes desse sistema, né? Porque tem pequenas empresas, mas tem grandes empresas, e a gente tentar realmente fazer o link. Eu acho que esse aqui é o importante, é garantir que as vagas que tem disponível, tem o curso equivalente e que a gente forme, que essas pessoas saiam e automaticamente sejam, na medida que tenham qualificação boa, que sejam bem avaliadas, que elas sejam diretamente empregadas, né? Sejam nas próprias empresas ou nas suas prestadoras de serviço. Acho que esse é que é o tema fundamental para que a gente possa, de fato, fazer essa movimentação das pessoas que às vezes não estão trabalhando com as oportunidades que têm. Entendi. Falar também sobre formação de liderança, né? Além da formação de liderança aí para fazer parte, né, da sociedade civil organizada, eu fico curioso com relação à liderança mesmo para a gestão das empresas. A gente tem hoje uma nova geração que pensa diferente, age diferente, consome diferente, trabalha diferente. O Espírito Santo em Ação tem também a intenção de formar novos líderes empresariais, pessoas que tenham um cargo de gestão, de gerência, de direção, por exemplo? A gente tem hoje no Estado algumas instituições que estão focadas, por exemplo, o Líderes do Amanhã está focado em desenvolvimento de liderança mais empresarial. E naturalmente sai e nasce do Espírito Santo em Ação também esse movimento. Mas esse foco que a gente está dando do B-Líder é no desenvolvimento da liderança de uma forma crítica e que pode ser empresarial,
pode ser social e pode ser política, né? Não está designado para uma ou outra atividade, mas a diversidade desses movimentos de liderança na capacitação para discutir temas relevantes. Por exemplo, o turismo, que alternativa de turismo? Como vamos fazer turismo? Que oportunidades que tem o Estado? Então, esse foi um dos temas que a gente discutiu. Interessante. Né? Discutimos sobre temas ambientais, né? Trouxemos os especialistas, pessoas que estão diretamente ligadas. Então, são temas mais complexos e que se colocam na pauta para que essa comunidade de lideranças possam explorar o tema e trazer sugestões e contribuições para o desenvolvimento do Estado. O turismo é uma saída aí, né, citada por todos, né? Todas as pessoas falam que o turismo é uma saída para a reforma tributária. E como fazer para o turismo pegar, engrenar de vez aqui no Espírito Santo? A gente ser um verdadeiro grande player aí eu acho setor. Que tem que ter todo um... Não é uma coisa simples, né? Mas é uma coisa articulada. Sim. Né? E, naturalmente, você tem que ter qual é o plano que você pretende, né? Qual é a infraestrutura que precisa, que formação. E aí, quando a gente fala da formação de mão de obra, é a formação, inclusive, para atender os turistas, né? Porque a gente precisa ter um fluxo permanente. Não é para ter um evento e não ter outro, né? E aí a gente está vivendo aí exemplos aqui no Brasil em que você faz um grande evento e se explora tanto que as pessoas não vão. Então a gente tem que garantir uma visão de que o turismo é um negócio permanente, é um negócio em que precisamos capacitar as pessoas, precisamos ter bons projetos, precisamos ter boas infraestruturas. Então, assim, ele envolve uma série de temas, né? Quando a gente fala da duplicação da 262, quando a gente fala da duplicação da 101, a gente está falando em chegar mais rápido às cidades do interior do estado, né? Então, isso viabiliza que aquelas pessoas que vêm, às vezes, fazer um turismo de um final de semana na Grande Vitória possam conhecer o interior do estado. Agora, se você gasta 3, 4 horas para você chegar numa cidade que, às vezes, está a 100 quilômetros de distância, você desiste de ir. Né? Por mais que seja uma cidade bonita, por mais que você tenha lá uma infraestrutura de restaurantes, de hotéis, mas isso não é um atrativo só por isso de você se deslocar. Você tem que ter uma conexão de pacotes de turismo. Precisamos, já temos um aeroporto que se modernizou e isso é fundamental, mas novos aeroportos estão sendo anunciados no estado e que vai facilitar também a atração de turismo. Então, assim, é um conjunto de ações que vão possibilitar o turismo. Inclusive na parte de navios, né, já foi feito um estudo que não dá para atracar, sim, mas dá para chegar aquelas pessoas que já viajaram no navio, em vários locais você não atraca, mas você desloca a partir de um determinado ponto por barcos e chega à cidade. Então, temos que saber receber bem o turismo. A gente tem a Muqueca Capixaba, que é um destaque, né? Mas a gente tem aí inúmeros espaços culturais que estão sendo revitalizados, estão sendo criados turismo de final de semana, turismo de montanha, turismo de praia, turismo religioso, né, que hoje também no mundo todo cresce, e a gente tem aqui um turismo religioso que também cresce, que a gente precisa aproveitar isso positivamente, né, para a geração de melhor qualidade de vida para a população. Então, sim, acho que é um tema que é muito vasto e que tem hoje vários atores trabalhando e focado nesse plano de capacitação das pessoas e dos projetos para que a gente explore o turismo capixaba. O senhor estava falando sobre navios, né? A gente, um tempo atrás, recebeu informações, acho que da FEComércio, falando sobre a chegada de navios ali perto da Ilha do Boi. Né? Isso. Eu até fiquei, nossa, mas como isso vai acontecer? Porque um navio chegando ali... Já tem alguma... O senhor tem conhecimento de alguma coisa já mais avançada sobre esse projeto? Esse projeto, que a gente sabe é que já está definido que
porque havia sempre a dúvida, atraca o navio, não atraca o navio? Não atraca os navios de grande porte. Complicado, isso já está definido. Então, agora eu acho que os movimentos que estão sendo feitos são para incluir nas rotas dos navios, principalmente aqueles que vão para o Nordeste do Brasil, que tenha parada aqui no estado do Espírito Santo. Não custa, né? Eu acho que comer uma muqueca capixaba de Badejo. Não dá para perder beleza que nós temos aqui, né? Entre praia e montanha, que nós temos o privilégio aqui de ter o Convento da Penha também, que é um espaço belíssimo, o centro de Vitória, temos aí igrejas e monumentos restaurando e restaurados, temos o Teatro Carlos Gomes, que em breve está sendo devolvido à sociedade, né? Temos a região de montanha, a região tanto no norte quanto no sul, né? Temos aí a parte de balão, que hoje começa também, sim, a verdade. gente vê aí ao longo do estado, cachoeiras. Então, assim, o estado tem uma beleza natural e que a gente precisa explorar positivamente e atrair a sociedade e principalmente o turismo nacional e internacional para dentro do nosso estado. Isso aí. Eu, se eu puder dar um palpite, eu defendo muito que as cidades, elas tenham vida. Eu acho assim que às vezes, por exemplo, você sai numa segunda-feira, vai jantar e às vezes você não encontra onde ir. Acho que as cidades têm que ter vida, né? Tem que ter também o estímulo daquele pequeno movimento ali, que eu acho que só ajuda muito no turismo. Mas vamos voltar à entrevista, né? Que é o que importa. Falando da BR-262, que visivelmente é um grande gargalo hoje, não é só para o turismo, né? De uma forma geral. O Espírito Santo em Ação pretende atuar de alguma maneira com relação a esses projetos de infraestrutura, BR-262, duplicação da 101, ferrovia? O Espírito Santo em Ação, ele faz parte do FEF. O FEF é o Fórum das Entidades e Federações. Então, participa a Federação da Indústria, do Transporte, do Comércio, da Agricultura e o Espírito Santo em Ação. Então, temas que são de infraestrutura e que tenham abrangência para todos esses segmentos são também tratados pelo FEF. Então, todos esses temas que você colocou foram pautados ou diretamente pelas entidades ou pelo próprio Espírito Santo em Ação, que tem mostrado e tem contribuído com o governo. Por exemplo, a F-118, a gente tem contribuído com o planejamento e com a parte ambiental, de preparação do licenciamento ambiental, e outros, né? Porque a gente entende que tudo isso vai integrar para que o Estado tenha um desenvolvimento ainda maior. E como eu falei para você do Plano Estratégico ES 500 anos, todos esses temas de uma certa forma, estão vinculados ao ES 500 anos. Né? Então, aí você tem focos tanto no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento da educação, no desenvolvimento da própria resiliência, né? Porque a gente está tendo um momento de grandes mudanças climáticas e que são fundamentais ações, planos governamentais, municipais, estaduais, para fazer frente ao impacto das mudanças climáticas que não vão acontecer, já estão acontecendo, né? Nós vivemos aqui no estado recentemente um caso em Mimoso, em que a cidade ficou embaixo d'água, né? E a gente vai ter outros casos. A gente só não sabe aonde, mas que vai ter, vai. Né? A gente não sabe nem onde nem quando, mas que vai ter, vai ter. Né? O Rio Grande do Sul passou por uma experiência ali que quase todos os municípios do estado tiveram um efeito. E aí, se for olhando ao longo do mundo, cada hora está tendo em um local. Então, a gente tem que ter cidades mais resilientes, temos que ter cidades que estejam preparadas com seus planos, com a antecipação de ações para que as populações não sofram com os eventos climáticos. Então, isso também está vertido dentro do ES 500 anos. Cidades que tenham o compromisso com a gestão fiscal, né? Então, que tenham inovação. Então, todos esses temas passam pelo ES 500 anos, que é um planejamento estratégico que ele não é de governo. E eu acho que isso é importante. O Espírito Santo em Ação, ele não trabalha em
planejamento de governo, ele planeja Estado, né? Independente de qual governo esteja, o foco é que políticas públicas de Estado para que a gente tenha um Estado melhor, tanto é que a gente sempre tem falado em planejamento estratégico de longo prazo. Quando a gente fala nesse planejamento estratégico, nós não estamos preocupados qual é a matiz política que está governando o Estado. Certo. Nós vamos contribuir para a formação dessas políticas públicas que possam melhorar o Estado como um todo. Vou bater aqui de novo na tecla das lideranças, né? Que, na verdade, são lideranças realmente para fazer frente ali, para ter essa visão aí de planejamento, né? De se colocar e projetar o Espírito Santo. Tem alguma questão relacionada a esse tema de liderança que possa ser tratada aqui, que a gente possa falar um pouquinho mais à frente para entender bem o assunto? Eu posso, acho que assim, como é que hoje o Espírito Santo em Ação está organizado? Nós temos 7 diretorias e mais a presidência, diretor-presidente. Em cada uma dessas diretorias nós temos comitês. Esses comitês são lideranças empresariais que, de forma voluntária, estão lá debatendo temas que são importantes para o desenvolvimento do Estado, né? Então, essa formação de rede, na rede empresarial, nós temos hoje mais de 700 líderes discutindo esses temas. E esses líderes, de um modo geral, são líderes empresariais, mas que também estão ajudando a formação de líderes sociais e de líderes políticos. Líderes políticos, essa que era a questão. Eu acho que a liderança política ela é também fundamental. Está incluída. Ela tem que estar, né? Ela tem que estar dentro desse programa de formação, porque nós precisamos de ter uma boa política. Nenhum Estado vai ser desenvolvido se a gente não tiver boas políticas. E se a gente olhar os 20 anos que nós tivemos aí, né, nesses últimos 20 anos, tivemos boas lideranças políticas à frente do Executivo Estadual que permitiram que esses planejamentos fossem implementados da melhor forma possível e naturalmente, com suas competências e puderam ajudar a transformar o Estado. Né? Se a gente não tiver boa liderança política, a gente tem um risco maior de retorno a uma condição de um Estado que não é o Estado que a gente quer. A gente quer o Estado daqui para frente. A gente quer um Estado em que as pessoas possam trazer novos negócios, que a gente tenha uma questão ambiental respeitada, ágil, mas respeitada. Eu acho que esse é o tema fundamental. O empresariado quer ter um processo ágil de licenciamento ambiental, mas ele quer respeitar. Sim. E eu acho que esse que é o ponto fundamental. A gente quer desenvolver as pessoas para que elas possam trabalhar nas empresas, porque as empresas precisam para funcionar. Mas a gente quer também que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Mas então, como assim, vai funcionar? Por exemplo, se alguém tiver interesse em se tornar, né, melhor aí na liderança, por exemplo, um vereador ou um empresário, como que ele pode buscar esse conhecimento? Tem hoje vários institutos também de desenvolvimento e a gente tem convidado esses institutos para fazer essas aproximações com as câmaras de vereadores, né? Posso citar aí vários CLP, Politias e vários outros institutos que estão focados no desenvolvimento da liderança política. Temos feito aí alguns trabalhos, vamos iniciar um trabalho de contribuição com o desenvolvimento do legislativo municipal. E isso também vai ajudar na formação da liderança política, aí, né? Legal. De contribuir para que as câmaras de vereadores e o próprio mandato do vereador seja um mandato mais rico, né? Um mandato em que ele possa contribuir melhor com a sociedade. Então, nós estamos aí iniciando um trabalho que no próximo ano a gente já vai começar a ter um resultado inicial e que a gente quer expandir para o Estado todo. Esse processo da transparência acaba envolvendo também toda a liderança política, porque não é só a controladoria que vai fazer o site. Não, é importante que o secretário de Educação, que o secretário de Saúde, que o secretário de Transporte, todo mundo esteja ligado a esse tema e entenda a importância. Porque quando você entra no site e fala assim, preciso de um medicamento tal. Aí você entra no site do município e ele diz, olha, na farmácia popular tal tem 3 caixas desse medicamento e você pode ir lá, que tem lá. Se você quer
matricular seu filho, você entra e você sabe que na escola tal tem vaga para 8ª série, para 7ª série, na escola A, B ou C. Então, assim, isso é uma formação de uma nova liderança, de novas lideranças que estão à frente, às vezes, de secretarias, que vão se tornar prefeitos, que vão se tornar vereadores, que vão se tornar deputados. Então, eu acho que essa contribuição de formação é na percepção que a sociedade tem de que, quando ele está sentado na cadeira ali, designado para uma determinada função, ele precisa entregar o melhor dele, porque ele está sendo pago pela sociedade para prestar um bom serviço para a sociedade, e ele, ao prestar um bom serviço à sociedade, ele passa a ser um destaque para poder ocupar outras funções. Perfeito. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a realidade aí que está nos cercando, a tarifa, né, de 50% aí sobre as importações feitas pelos Estados Unidos dos produtos brasileiros. Muitos produtos foram para de exceções, muitos não foram. A gente está chamando de tarifaço, né, imposto aí pelo Donald Trump. Queria saber se há a possibilidade da gente passar por isso sem grandes traumas, na sua visão. Eu diria para você o seguinte, isso não é uma pergunta que a gente vai ter a resposta precisa, mas a própria divulgação já surpreendeu, porque vários produtos ficaram fora do tarifaço. 694. Se esperava que todos tivessem, né? Na minha visão, nós vamos ter alguns movimentos de recuo. Os Estados Unidos vão recuar em alguns pontos por necessidade interna e por pressão interna das próprias empresas americanas. Mas eu acho que o ponto fundamental é a gente trabalhar para a ampliação do mercado. Eu acho que a gente tem que entender isso também como uma oportunidade de pulverização do mercado, para a gente ter menos dependência de um único mercado. E aí eu não estou falando só da questão americana, mas a gente hoje começa a ter uma dependência muito grande da China também. Verdade. Né? Então, verdade. Se a gente tiver um problema com a China, a gente vai viver o mesmo processo. Então, quanto mais a gente tiver de lição desse processo, de uma pulverização, os efeitos são menores quando a gente tiver a questão da pandemia, de um tarifaço. Assim como a gente teve na pandemia, né? Para nós todos foi uma coisa nova, uma experiência nova, todo mundo trabalhava local, todo mundo teve que trabalhar remoto, aprendeu, e nós tiramos aprendizados dali que hoje estão incorporados ao nosso modo de viver. Já faz parte. Já faz parte, né? Embora eu particularmente goste muito do contato pessoal, mas muitas das pessoas hoje trabalham muito mais remoto do que trabalhavam antes, né? Mesmo quando quase não trabalham, eventualmente trabalham. Exato. Então, assim, eu acho que foi um aprendizado, a gente viu que é possível, né? E a gente está assim, preparado para novas situações. A mesma coisa eu acho que do tarifaço, a gente tem que tirar um aprendizado. Né? O aprendizado, eu sei que o Brasil já fazia alguns movimentos, mas tem que fazer mais. Né? E esse fato da gente estar melhorando a infraestrutura portuária, de ferrovias e de rodovia do Estado, certamente a gente vai poder receber navios que a gente não recebia por causa do calado, né? Então a gente vai poder ir para outros pontos do mundo que a gente não ia. Então, uma coisa acaba provocando outra, né? Um aspecto ruim nesse momento pode estar provocando um futuro melhor para o nosso Estado. Mas, na minha visão, acho que a gente vai ter algumas descompressões aí nos próximos meses. Essa busca por novos mercados, né? Ela não é algo passivo, tem que correr atrás. É isso? O senhor tem algo a falar sobre isso, de correr atrás? Tem algum conselho para dar aí para o empreendedor, para o produtor que ficou sem ter para onde levar a produção? Eu acho que a gente, na vida, a gente acaba tendo a zona de conforto, né? Enquanto aquilo acontece, sempre aconteceu, nos últimos anos acontece, normalmente a gente acomoda com aquela situação. Né? E eu acho que esse é um momento que está fazendo com que o meio empresarial está se movimentando, está conectando, contactando, trocando experiências entre setores
né? Um setor contribuindo com o outro, porque às vezes algum setor já chegou em outros mercados e por uma condição até de favorabilidade que já tinha, de uma relação comercial mais histórica, e que nesse momento não tem, a gente pode fazer essas conexões com o outro. Então, eu acho que assim, sair da zona de conforto às vezes vai propiciar para o empresariado enxergar mercados que possam gerar, inclusive, receitas melhores do que o que ele tem hoje, né? É um movimento provocativo que está tendo agora, mas que também pode ser de grandes oportunidades. Ficar na zona de conforto é um perigo? Eu acho que sempre, né? Eu acho que a zona de conforto ela é um perigo sempre, porque para qualquer um. Para qualquer um e nos mais diversos temas, né, nossos, porque você deixa de enxergar outras coisas, né? Você deixa de enxergar oportunidades que às vezes estão ali e que, por uma questão de comodidade, a gente não está enxergando. Não estou dizendo que, no caso do empresarial, claro, é comodidade. Não, mas, certeza. Naturalmente, que a zona de conforto, ela às vezes é cômoda, mas ela nos paralisa em visões que podem ser mais ousadas. Foi o desconforto que levou à criação do Espírito Santo em Ação. Se tivesse todo mundo confortado... Exato. E eu disse isso na minha posse. A gente está aí com 20 anos, né, 22 anos, de uma condição de estabilidade. Então, mas a gente não pode deixar de estar vigilante. Sim. A gente tem que estar atento, né? Não podemos permitir que esse ativo que nós construímos, nós, quando eu falo, é o povo capixaba, né? Esse ativo que hoje nos pertence desse ambiente de negócio ético, de uma abertura, de uma conversa entre público e privado de alto nível, né? Nós não podemos perder esse ativo, né? Nós somos apartidários, o Espírito Santo em Ação é apartidário, e naturalmente que as alternâncias políticas elas acontecem e dentro do regime democrático é natural. Agora, independente dessas alternâncias que eventualmente aconteçam, os eixos principais têm que ser preservados, né? O eixo como educação, o eixo como transparência, o eixo como ambiente de negócio, o eixo como desenvolvimento, eles têm que ser preservados, independente de que o governo esteja à frente do Estado em cada momento. A gente estava dizendo, né, eu ouvi o senhor dizer que esses objetivos eles são muito mais importantes do que essa polarização que existe hoje na política. Eu acho que o tensionamento não está contribuindo, né? A gente está discutindo, às vezes, temas ideológicos quando a gente está perdendo pautas importantes, né? Que é exatamente educação, saúde, oportunidade de exportação, oportunidade de desenvolvimento, de atração de novas empresas. Então, assim, acho que nós precisamos ter o diálogo como tema principal, né? Abertura. Visões diferentes são naturais e são importantes, porque através de visões plurais a gente tem a oportunidade de construir uma sociedade melhor, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto a entender o que tem de bom de um lado, de outro, né? E construir esse caminho com essa abertura de diálogo. Nós não podemos perder a capacidade de diálogo, né? E assim eu também penso, quando a gente está falando do tarifaço, não podemos em momento nenhum fechar a oportunidade de negociação, né? Eu acho que isso o Brasil precisa manter aberta esse diálogo, estar aberto a isso, estar construindo esse caminho do diálogo, que é fundamental para que a gente possa ter... O governo também, né? Não pode ser só incumbido aí o empresariado. Não, né? Tem que ser todos, né? O diálogo tem que ser assim, sempre presente. O fato da gente ter o diálogo não significa que a gente vai ter convergência, mas a gente tem que escutar. A gente tem que ouvir as boas ideias e, ainda que a gente não concorde, mas pelo menos a gente tenha a oportunidade de analisar e se for uma ideia melhor, por que não implementá-la, né? Então, eu acho que ao longo desses 20 anos, nós construímos esse ambiente em que o diálogo tem estado presente, a gente tem com todas as instituições públicas e privadas, e aí não é só o governo do Estado, mas são as prefeituras, o Ministério Público, Tribunal de Contas, o empresariado, nos mais diversos setores. Então, isso faz com que a gente enxergue e construa um Estado melhor. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Fernando Saliba, né? Falar sobre a pessoa,
sobre carreira. Vamos começar falando sobre carreira. Qual é a trajetória? Muito bem. Minha carreira foi praticamente toda na Excelsa e depois na EDP, né? Eu sou engenheiro eletricista, entrei na Excelsa em 1989. Naquela época a gente tinha aí um sistema elétrico do estado muito precário, tínhamos aí apagões frequentes por questão da transmissão, né? E construímos, né, ao longo desses últimos anos também, os últimos 30 anos, porque a EDP agora completou 30 anos da sua privatização e teve a renovação da concessão, por estar num nível de excelência muito elevado, né? Nós somos aí, hoje a EDP está entre as melhores do Brasil, né? E aí, ao longo da minha carreira, eu que entrei como estagiário, né? E trilhei praticamente todos. Depois fui engenheiro da empresa, fui gestor de primeiro nível, superintendente e diretor, fui diretor-geral e fui diretor de outras empresas do grupo, na área solar, na área de transmissão. Então, tive essa oportunidade que foi muito rica e que eu tenho assim, muita satisfação de ter passado por todos esses aspectos e áreas da EDP. E aí me desliguei formalmente da empresa em 2023 e hoje trabalho para a própria EDP na parte de relações institucionais da empresa. Caramba, que legal. Parabéns, de estagiário, né? Até alcançar esse patamar. Isso mostra que qualquer um pode, né? É isso aí. Se a gente tiver determinação, e eu acho que a gente tem que ter, assim, fazer o nosso melhor. E quando a gente faz o nosso melhor, os caminhos se abrem, né? Quando você fica com aquela ânsia de ocupar determinada posição, às vezes você se frustra. Mas quando você, independente da posição, eu acho que você não precisa ser o diretor, você não precisa ser o gestor, você precisa ser um bom profissional. E quando você é um bom profissional, os caminhos vão se abrindo porque as pessoas querem as melhores pessoas para trabalhar com você. Isso aí. Agora vamos falar do Fernando Saliba, pessoa, né? Como ele é dentro de casa, com os amigos, com a família, hobbies, passatempos, paixões. Muito bem. Eu sou casado há 33 anos, com a mesma esposa. Porque às vezes as pessoas vão somando os tempos, né? É verdade. Então, sou casado. Como é que é o nome dela mesmo? Luzia. Luzia, parabéns. Não sei se é parabéns, né? Mas. Não, é sim. 33 anos. Sempre tem dificuldades, mas no fim das contas o saldo é sempre positivo. Tenho 2 filhos. Tenho a Aline, que ela é bacharel em Direito. E ela hoje serve no Ministério Público como assessora do Ministério Público Federal. Uau. E ela está estudando aí para a carreira da magistratura. E tenho um filho que fez engenharia química no Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, e agora ele está no 4º ano de medicina. Então formou em engenharia, mas se identificou para outra desafio. Eu tenho um amigo que fez isso também. E está muito feliz aí, fazendo o seu 4º ano já na EMESCAN e se dedicando aí. É pesado, né? São 2 pérolas, porque a gente aprende muito com os filhos diariamente. Tanto ele quanto ela são muito humanos e isso nos dá muito orgulho, porque o que a gente espera dos filhos é que eles não passem na vida sem deixar a sua marca, né? Que eles contribuam para a melhoria da sociedade e isso a gente estimula muito neles e a gente vê que isso está muito presente no DNA dos 2, né? Gosto muito de estar com meus amigos, gosto muito de música. Gosto muito mas qual é o estilo musical favorito? Agora eu quero saber. Ixi, aí eu gosto de todas as músicas. Gosto de música italiana, gosto muito de sofrência também. A gente vai ali, né? Gosto de rock também. E gosto muito de ter o tempo também com a família, né? De a gente poder compartilhar um tempo, da gente trocar esse tempo. E gosto muito de poder contribuir com a sociedade. Esse trabalho
voluntário, né? A gente fala assim, a remuneração do trabalho voluntário é muito maior do que a remuneração do trabalho naturalmente remunerado em espécie, porque é o legado. Tem uma frase que eu citei que eu gosto muito, que eu ouço o Mário Sérgio Cortella usar, a vida é muito curta para ser pequena, né? E eu penso muito nisso, né? A gente não pode passar sem deixar alguma coisa para quem vem na nossa sequência, né? A gente tem que fazer a vida ser realmente representativa. Isso aí. Fernando, queria agradecer mais uma vez, Fernando Saliba aqui conosco. Parabéns, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi assim, um momento muito importante e muito agradável estar aqui com você, Rafael, e com toda a equipe aqui. Me disponibilizo para a gente voltar aqui. Nós vamos avançar com muitos temas aqui no Espírito Santo em Ação e que a gente quer que a sociedade possa participar, interagir. Nós estamos agora com o ES 500 anos, com oportunidades da sociedade se candidatar para participar do chamamento público. Do chamamento público, né? Tem cadeiras para o setor produtivo, para a sociedade civil, e isso está disponível através do site es500anos.com.br, es500anos.com.br. Até o dia 1º. Até o dia 1º de setembro. Então, assim, a gente quer estimular que a sociedade se candidate, porque é a oportunidade de contribuir também com o Estado. Às vezes a gente fala assim, mas eu gostaria de participar. Está aqui a oportunidade. Se candidate, as entidades se candidatem, né? Para que a gente possa ter uma escolha mais ampla, mais seletiva e que a gente tenha mais representatividade nesse trabalho que eu acho que é tão importante para nós e para as futuras gerações. E qualquer pessoa interessada pode entrar? Tem que ser empresário? As entidades, não, tem lá no... 3 vagas para o setor produtivo, não é isso? Isso. 4 da sociedade civil e 2 para a academia. Isso, e lá tem os critérios para se classificar e se candidatar. Perfeito. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço e estamos à disposição. Essa entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.